Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o vídeo de fatos relevantes da semana terminada em dia 5 de julho, primeira semana de julho, primeira semana do segundo semestre, primeira semana do terceiro trimestre. Então o tempo tá passando, voando, daqui a pouco começam os resultados aí do segundo tri, a divulgação. Então, né, vamos lá para os fatos dessa semana, que na verdade pra gente vai ser bem tranquila, tá? Porque a maior parte dos destaques aí, vocês podem ver os principais que até que o Eduardo destacou ali no e-mail, a gente já falou, acho que de todos, se bobear, quase todos, a maior parte pelo menos, né? Então, semana passada a gente parou aqui na questão da Sabesp, né? Que a Equatorial foi a grande vencedora aí do leilão para o novo acionista de referência, que vai ser o que vai né, tomar mais a frente da gestão da Sabesp. Vai ser uma gestão meio compartilhada com o governo do estado, né? Ele não vai abrir mão. Ele vai ser, na verdade, o maior acionista, porque ele vai continuar com uma posição lá de 18% nas ações. Mas a Sabesp vai ter, desculpa, a Equatorial, né? Que vai ser a principal acionista da Sabesp em termos de tomada de decisão. Na verdade, o que tem, assim, a gente já comentou semana passada, não vou ficar repetindo aqui para não ficar muito repetitivo, tá? Mas essa semana no site da Equatorial e não da Sabesp, eles divulgaram uma apresentação aqui, onde eles dão mais detalhes sobre a aquisição, sobre o histórico da Equatorial. Então, vale a pena, tá? Dar uma olhadinha aqui para entender um pouco mais como que eles vão gerar valor, como que vai ficar essa gestão agora da Sabesp, ou então o que eu estava falando, né? Eles vão ter 15% da Sabesp, sendo que o governo de São Paulo continua ali com uns 20%, mais ou menos, só que, né, é acordado que quem vai gerir a empresa vai ser, na prática, Equatorial, né? Porque ela vai indicar 2/3 do membro do conselho, 3 membros independentes, ela vai indicar o CEO, né? Enfim. Então, ela não vai ter a maior participação, né? A não ser que ela não compre mais ações, mas ela vai dar as cartas aí na Sabesp para, né, investimento, seguir tocando. Aqui eles explicam que eles estavam de olho no saneamento, que mais? O que é legal que eu achei também é que eles falando sobre os futuros investimentos em aqui como eles transformaram a concessão lá do Pará, que é bem legal, que a Sabesp tem espaço ainda para crescer e tudo mais. E que eu achei mais interessante é isso aqui, ó, que eles já estão enxergando a Sabesp como uma plataforma para seguir crescendo em saneamento básico. Então eles estão de olho em vários outros leilões aí que devem rolar no futuro próximo, onde eles participariam, né? Então eles fecharam um acordo também nessa aquisição que todas as concessões em São Paulo, no estado de São Paulo que surgirem, porque assim, a Sabesp, ela é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, só que ela não tem em todos os municípios, tá? Assim com todas as empresas de saneamento. Então, eles só estão vendo aqui, o estado de São Paulo, só estão nos azuizinhos aqui, tá? Por quê? Porque, teoricamente, saneamento é uma responsabilidade da prefeitura e não do governo do estado. Mas muitas prefeituras, né, a maior parte, fecha com, né, a empresa, no caso do estado, que sempre foi, agora essas empresas, uma boa parte estão privadas, né? Porque, pô, dá trabalho para uma prefeitura tocar, né, toda uma operação aí de saneamento básico, então ela fecha esse contrato com a empresa estadual, tá certo? Mas você vê que são várias as prefeituras aqui que tocam ou por conta própria ou com uma outra empresa contratada. Então, todos os processos seletivos que tiverem dentro do estado de São Paulo, eles obrigatoriamente vão participar como Sabesp, né, o grupo equatorial. E nos outros estados, né, preferencialmente como Sabesp. O que isso quer dizer? A Equatorial poderia ir lá e concorrer aqui, ó, por exemplo, em Goiás, né? Mas não, ela vai por meio da Sabesp, tá? Isso é interessante, né? Usar a Sabesp como plataforma de crescimento, porque a Sabesp ela tá menos endividada, né? Ela tem uma estrutura de capital tranquila para botar ficha aí, fazer aquisições, novas concessões, né? Seja lá que eles forem tocar. Né? Enquanto que a Equatorial tá aqui, ó. A Equatorial tá no limite. Cadê? Tem aqui ó, como vai ficar a estrutura de capital da Equatorial. Né? Vai ficar com 3 ponto alguma coisa de dívida líquida e EBITDA. Mas beleza, né? A estratégia da empresa, a gente já comentou isso
no vídeo passado. Enfim, é boa essa apresentação, tá? Dê uma olhada, não é o foco do vídeo hoje aqui, né? Não é uma análise da Equatorial barra Sabesp, mas dê uma olhada lá que tem bastante coisa interessante, tá? Só para complementar o fato da semana passada, o resto não muda, né? Equatorial, Sabesp vai ser privatizada, né? Vocês viram mais ou menos ali como. O governo do estado ainda vai fazer um leilão de ações, tá? Eles ainda vão vender mais ações para ficar com aqueles 18 a 20%. Mas, espera aí, aqui é Equatorial na Sabesp. Sim, aqui é Sabesp. Então, eles tinham 50, 15% venderam, né, em bloco para a Equatorial naquele processo, e o resto, para chegar naqueles 18 a 20 lá, vai ser vendido ainda em uma nova fase do processo, tá certo? É isso, o que a gente falou semana passada continua válido. É interessante que a Equatorial tenha ganho. Eu nunca estive muito animado assim essa a questão da Sabesp, porque, enfim, né, a empresa não é como se vá mudar da água pro vinho. Agora, se tem alguém que pode mudar uma Sabesp, se melhorar muito, é a Equatorial, que tem um track record muito bom. Então, dos cenários possíveis, foi um dos melhores possíveis para a empresa, tá? Então, interessante acompanhar a empresa daqui em diante. Certo, continuando aqui, de alteração na diretoria, Neogrid, um caso que a gente vê aqui recorrentemente, né? Tá negociando abaixo de R$ 1. Então, a B3 vai lá e fala: meu filho, vamos agrupar, que você tá negociando abaixo de R$ 1 e não deveria, né? Pela regra da B3, então eles estão bem perto, na verdade, 80, 90. O que tem no ofício? Às vezes a empresa dá uma choradinha e consegue enrolar um pouco, né? A cotação deve ser mantida igual a R$ 1, isso a gente já sabe. Né? Regulamento da B3, ok? Por isso que é a B3 que corre atrás disso aí, não é a CVM. Então, eles estão negociando, então você tem que divulgar e tomar as medidas cabíveis. Geralmente, a única medida cabível é agrupar, né? A não ser que a empresa, sei lá, né? O que as empresas dão uma chorada. Vocês lembram o que aconteceu com a Huawei, né? Falar, não, a gente está tomando ações aqui que a gente acredita que vão se refletir numa melhora nos preços. Às vezes cola e consegue enrolar um pouquinho. Mas você vê, a Oi enrolou, mas teve que ir lá fazer o agrupamento, né? Enfim, é isso, tá? É a mesma coisa free float, quando o free float está abaixo do regular, do permitido, a B3 vai lá cobrar a empresa, né? Aqui, como os caras estão bem perto, assim, de R$ 1, às vezes eles conseguem dar uma negociada lá para enrolar um pouco para ver se negocia, né? Para ver se naturalmente sobe, mas não tem muito o que fazer, tá? Interessante que a gente falou sobre IPOs essa semana, quem viu a live de segunda, né, aproveite aí que deve estar os últimos dias dela aberta aí, segunda-feira o Eduardo vai fechar, que a gente fez um estudo completo aí sobre os últimos IPOs, e a Neogrid era uma das empresas, né, fez o IPO 2020, que despencou, né, muito pós-IPO, em parte porque estava negociando no múltiplo insano para o que a empresa entrega. Insano não, vai. Tem coisa pior. Tava negociando a 1,8 bi, né? É um valor meio alto. É que ela não tem nada de resultado quase, né? Então, é quase mal dá lucro. Então, 2 bi é alto para uma empresa que não dá lucro, né? Mas, enfim. Teve casos piores. Essa semana também tem vídeo no meu canal da Local Web que chegou a negociar 15 bilhões de reais. Esse foi muito, muito alto, né? Enfim, seguindo adiante aqui, SLC divulgando projeções, vamos dar uma olhadinha, né? Então, essas empresas agro, a gente já viu aqui, né? É fácil acompanhar elas, porque elas têm um ciclo da safra, elas fazem uma projeção do quanto eles vão plantar e tal, quanto eles esperam colher, e depois você espera para ver se colheu aquilo mesmo, se teve quebra de safra. Esse ano tá com um pouquinho de dificuldade de quebra no milho, umas coisas assim, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, eles estão atualizando, ainda é a safra 2023-2024, que acaba mais ou menos agora, tá? Então, ó, soja já acabou a colheita e algodão e milho eles estão ali terminando. Então, enfim, algodão parece estar ok, soja teve uma quebrazinha também. O milho, uma queda pequena, mas eu acho que aqui já está ajustado, se eu não estou enganado, tá? Porque milho, segunda safra, principalmente, teve uma certa dificuldade esse ano, não estava bom o preço do milho, né?
Então prejudicou um pouquinho, mas soja eles perderam mais. E o algodão tá ok. Então não mudou muito, assim. E aí aqui tem os preços de hedge e tal. Isso aqui é legal para você ir acompanhando, porque é isso, você vê essas empresas basicamente uma vez por ano. Você vê o resultado daquela safra, vê a previsão para a próxima, e no meio do caminho, o pessoal fica lá preocupado, porque às vezes elas dão prejuízo. Cara, não acontece nada no resto do período, né? É muito mais, enfim, esperar terminar a safra que qualquer outra coisa, tá? Os custos e tudo mais aí para quem acompanha SLC agrícola, ok? Então, mais troca de diretoria, recompra de ações, tudo coisas, né, corriqueiras do mercado, nada demais. O direcional deve estar pagando proventos. A Enalta, né, divulgou uma notícia sobre o encerramento de FPSO. Eu olhei assim, né, já regalou o olho. Mas é sobre aqueles campos novos que ela comprou, né, que ela comprou no começo do ano. Ou no final do ano passado, eu não lembro agora mais. Lá, o Campo de Mexilhão, Uruguá, Tambaú. Acho que é desses dois aqui, ó. O navio FPSO aqui, eles tinham um contrato para adquirir um FPSO lá naqueles campos antes da Enalta assumir, aparentemente, né? E ela chegou e resolveu rescindir o contrato. Por enquanto, nada demais, né? Já que a empresa ainda não começou para valer a operar, a tomar as decisões e tal. Então, ó, eles ainda estão discutindo com a Petrobras, porque salvo engano, isso aqui ainda está na mão da Petrobras, está no processo de transição para passar o campo para a Enalta, né? E aí nessa transição, geralmente, eles tomam essas decisões assim em conjunto. Então, provavelmente, né, eles devem ter visto aí algum problema, algum BO, né? Cancelaram um negócio. Mas isso aqui ainda tem pouco a gente, né, tirar de informação. Eles começarem a operar, uma coisa assim. Olho nisso, tá? Porque esses campos aqui, é, não sei se vão ser muito relevantes para a Enalta, tá? Eventualmente, mesmo redesenvolvendo. Mas eles vão dizer muito sobre a postura da empresa daqui em diante, sobre investimentos, sobre transformação de campos maduros, que é o case que deu muito certo no caso da Prio, né? Foi como a Prio chegou onde ela tá hoje. Então, vamos ver, né? Porque o campo de Atlanta deles, ele é meio diferentão, né? Eles tinham um sistema de produção antecipado, que era tipo assim, um sistema provisório até desenvolver o campo definitivamente. O sistema provisório já produzia ali, podia produzir até uns 30 mil barris mais ou menos por dia, mas estava sempre parado, sempre com um posto com problema e tal. Aí agora eles vão botar o definitivo, que é só um up para 50 mil barris, né? Eu lembro que na época que eles tomaram essa decisão, eles podiam. Antes o plano era montar um sistema para 80 mil barris de petróleo, os caras não quiseram, só para 50. Então as decisões de Atlanta foram todas bem questionáveis, né? Da Enalta nesses últimos anos. Então vamos ver se muda um pouco essa visão. Agora, empresa nova com a 3R, né? Porque se os caras acertarem a mão, viram o exemplo da Prio, não precisa copiar o que a Prio faz, mas fazer alguma coisa bem feita, tem todas as condições de ir super bem a empresa, né? Só que tem que mudar, não adianta fazer o que fez nos últimos anos. Quer ficar lá parada, não fazer nada, não cuidar direito dos campos que tem, não comprar campo novo. Nesses últimos 2 anos, a empresa mudou muito a mentalidade, né? Foi atrás do negócio com a 3R, comprou campos novos, esses daqui, vai implantar o definitivo lá de Atlanta. Então vamos ver se é uma mudança, se é uma virada de chave. Aí a Enalta começa a entrar, Enalta mais 3R, né? Começa a entrar no nosso radar, porque aí tem potencial, sim, para ser sucesso, né? Por enquanto, vamos ver ainda. Então isso aqui é importante mais para ver como a empresa está lidando com esse tipo de aquisição do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver se a Enalta finalmente acorda do berço esplêndido e, pô, vira uma empresa dinâmica, né? Então, sempre bom acompanhar essas empresas de petróleo aí, tem umas coisas legais. Continuando aqui, Natura lutando lá para se manter. Falando em se manter, é quem aparece, né? Americanas, eles divulgaram, já acertou como é que era o processo, ia resolver no final de julho, não era? Isso aí, vamos ver. Então, as Americanas, essa semana saiu notícia, semana passada, saíram umas notícias aí sobre as investigações, quente as notícias lá.
né, sobre as investigações, sobre as gravações, quem sabia, quem não sabia. Então parece que dessa vez vai sobrar uma responsabilidade boa ali para os envolvidos, né? A Polícia Federal pega um processo desse tamanho, geralmente os caras fazem um trabalho bem feito, né? Mas enfim, americanos, recuperação judicial, então já teve o aporte, esse é o marco aqui do momento, né? O aporte principalmente dos acionistas de referência, né? A 12 bilhões, é isso? Não, 12 milhões, não, isso aqui é pouquinho. Tá, amortização, em debêntures, não conversíveis, companhia considera subscrições realizadas. Então, os acionistas de referência. Ué, isso aqui é 12 bi, né? Não, tá 12 milhões. Mas, enfim, os caras vão ficar com 50% das americanas, né? Enfim, vão botar uma grana violenta. E os credores vão ficar com 47%. E o resto vai virar 3%. Nossa, velho, olha o tamanho do ferro. É que eu tô falando desde o ano passado do ferro que vai ser essa reorganização das americanas, né? A empresa tinha ali um free float, 70%, né? Alguns sócios ali importantes e tal. Isso aqui são esses acionistas de referência, tá? É que eles investem por meio de fundos ou de outras estruturas financeiras. Mas são os caras lá que todo mundo sabe, né? Por meio desses veículos aqui, tá? Então, o que tinha ali? Uns 20 e poucos por cento, né? Uma coisa assim, de participação dos caras e tal, mais um outro acionista grande, 70% de free float, certo? Olha como é que vai ficar a empresa agora. Tipo, 3%, né, do mercado. Aqueles 70 virou 3 por conta da diluição extensa que a gente vem comentando, né? Então, com o aporte dos acionistas de referência, 50% eles vão ter, botaram muita grana, e a conversão da dívida dos credores lá e tal, eles vão ficar com outra metade da empresa. Então, é isso que eu falei várias e várias vezes. Tipo, os americanos vão até escapar dessa história. Se bobear, ela escapa até melhor do que estava antes, porque eles divulgaram uma prévia de resultado com EBITDA positivo. A empresa, teoricamente, vai ficar sem dívida, né? Pós-reestruturação. Então, beleza, a empresa tem cara que pode escapar bem até. Escapar ela vai, mas é possível que ela saia até bem dessa reestruturação. Porque, tipo, nos últimos anos ela até tinha esse EBITDA aqui, mas, tipo, a operação tava fraudulenta. Agora dá pra falar que é fraude, né? Os caras estão presos pela Polícia Federal, agora dá pra falar. Mas a base de operações fraudulentas, né? A base de esconder ali uns débitos debaixo do tapete. Então, pô, a gente nem sabia, as americanas era rentável, minimamente rentável, né? Se for ver em EBIT, ela já mal tinha EBIT positivo antes da confusão toda. E fazendo o que ela fez, né? Provavelmente não era nem rentável. Então, se ela sair ali com EBITDA positivo, pós-reestruturação, ela teoricamente não vai ter dívida. Tem tudo aí para recuperar. Só que o acionista se perdeu já, pessoal. Perdeu, acabou. Porque vai ter uma diluição. Já teve, né? Exatamente o que a gente está vendo, uma diluição massiva. Os 70% que era dos acionistas aí, minoritários e tal, virou 3%, cara. Virou 3%. Ou seja, né? Tinha lá o bolo de dinheiro das americanas, que não era grande coisa. Aí você tinha direito a uma fatia, tua fatia virou uma casquinha. É isso que acontece. Então, mesmo que a empresa se recupere e tal, quem tinha ações da empresa foi massacrado por essa diluição. E ela foi precisa, né, justamente para acabar com essa dívida imensa que a empresa tinha, né? Então, como é que se acaba com a dívida dessa de 20 bi? Com o aporte dos acionistas de referência, que passaram a ter 50% da empresa, e conversão de dívida em ações da empresa. Todos os devedores, né, quer dizer, os credores da empresa vão ter outra metade, e quem era acionista antes vai ficar com as migalhinhas ali. Então, espero que tenha ficado claro agora, né, o tamanho do impacto para os acionistas. Não é definitivo, é só uma visão preliminar. Divulgação do leilão reverso, bababá. Os devedores, né? Quirografados, ok. As participações de cada um. Enfim. Aí, tá terminando, né?
por incrível que pareça, teve um momento que eu achei que as americanas ia de arrasto pra cima. É porque, tipo, os caras tiveram que botar muito dinheiro pra ela se recuperar, né? Mas aparentemente vai. Só que o acionista esse se ferrou. Não foi por falta de aviso nosso, né? Que mais? As debêntures, a confusão lá da Atom. Isso é rolo, hein, velho? Faz tempo que eu não vi um rolo desse tipo aqui. Tá, que a gente falou aí em vídeos passados, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá. Tá, a Cora Saúde tá enrolada também, mais trocas de diretoria, mais debêntures. A Oi tá lá. A Oi, quem sabe é o Eduardo, pergunta lá pra ele. Né? A Oi tá de novo em mais um processo, tal, né? De tentar se reorganizar com dificuldade. Agora eles vão mudar a regulação lá, né, do mercado que ela tá, mas enfim, né? Essa aqui, pergunta lá pro Eduardo, que ele sabe das confusões, né? Mas essa foi outra que massacrou o dinheiro do acionista. E essa tinha um outro lance, né? Que não aconteceu com as americanas, pelo menos. Que ela, sei lá, durante um tempo virou hype de sardinhado, achando que a empresa ia se recuperar, né? Então muita gente, infelizmente, caiu nessa história. E, enfim, né? Aprendeu uma boa lição, eu espero. Né? Os americanos, pelo menos, eu não vi isso acontecer no mercado. Né, galera? Eu sei que teve gente que comprou quando ela deu a despencada lá, mesmo eu falando no dia seguinte lá que era roubada total, que ela não devia valer nem perto do que ela estava valendo. Porque ainda não atualizou, né, o número de ações e tal, aquilo ali é preliminar. Vamos só dar uma olhadinha. Então, acho que tá os mesmos preços históricos, se eu não estou enganado, né? 30, 40 centavos. Agora, ela tá valendo mais ou menos o que eu achei que ela fosse valer lá na época. Não sei se vocês lembram, né? Mas na primeira live que a gente fez pós essa confusão toda, fiz uma continha bem de padeiro que várias premissas não estavam corretas, porque a gente viu depois mais dívida aparecendo e tal, mas que, tipo, sei lá, acho que eram 60, 70 centavos, uma coisa assim. Eu falei, ó, essa empresa aí minimamente é daqui pra pior. Né? E era centavos. Eu lembro que era menos de R$ 1, não lembro quanto era. E ela tava negociando a R$ 3 naquele dia. Né? Eu lembro bem disso. Deixa eu ver se a gente consegue recuperar esse momento aqui, né? Aqui foi a queda. No que ela despencou e ela ficou isso aí, ó, R$ 2, R$ 3 nos dias seguintes, né? Quando teve negócio, porque no dia seguinte mesmo ela ficou em leilão o dia inteiro. Aí eu lembro de ter feito uma live nesse dia aqui, sei lá qual, falando, ó, só, mesmo ela tendo despencado tudo isso aqui, ó, de 12 para 2, com as informações que a gente tem, ela não vale tudo isso. Dei uma conferida lá, isso no começo do ano passado, né? O que aconteceu? Exatamente o que a gente tinha falado, né? Ficou aí, depois teve uma subidinha, aí vira ação especulativa, tá? Aí dá umas subidas do nada, isso aqui é pura especulação. Ela não valia nenhum real, literalmente, tá? Tanto que hoje tá valendo aí centavos. É um pouco abaixo do que eu tinha calculado lá na época. Mas depois pareceu mais dívida, né? Foi por causa disso. Também o mecanismo de resolver a empresa foi diferente. Teve uma conversão maior de dívidas e tal. Mas é isso, cara. O que a gente falou um ano e meio atrás aconteceu. Enquanto isso, tinha gente aqui comprando a R$ 2, R$ 3. Eu sei que teve gente que comprou. Mas acho que foi menos do que a Oi, né? A Oi lesou demais. Galera aí que caiu, assim, né? Muito fácil na conversinha do pessoal. Enfim, seguindo, a Azevedo e Travassos a gente já falou também, né? Essa semana tá cheio de coisa que a gente já comentou da combinação de negócios com a segregação da operação de petróleo, né? Então, eu fiz um vídeo desses aí que foi o tema principal do vídeo. Blá, 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 blá. Então, meio que, né, assinaram o memorando, pelo visto vai rolar. Porque naquela época, o fato relevante foi que eles receberam a oferta, né? E agora eles já assinaram um memorando de entendimentos, que é um pré-contrato, né, uma coisa assim, para vender. E é isso aí que vai acontecer, vão segregar os ativos de petróleo. E será que vai virar uma outra empresa aberta, uma outra empresa fechada? Como será que vai ficar, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre empresa de petróleo, acho que foi esse ano.
explicando por que a Enalta não era a próxima PetroRio, Prio, né? Por que a 3R não era, PetroRecôncavo não era e tudo mais. Aí veio um ser iluminado e comentou: não, Azevedo e Travassos é a próxima Prio. Tá aí, ó, não vai ter nem petróleo mais, filho. Petróleo vai ficar separado em outra empresa. Depois vamos ver como é que fica isso aí, né? Não sei se pelo visto não tem cara que eles vão fazer um seria um spin-off, né? Seria um spin-off só da parte de petróleo. Mas produz meia dúzia de barril lá, não tem nem como sustentar uma empresa. Enfim, vamos ver o que eles fazem. Ó, a Vitro, empresa nova aqui no mercado, tá? Não foi um IPO clássico, né? Foi uma listagem pós-IPO nos Estados Unidos. Mas é uma empresa nova aí do nosso mercado. Tem vídeo dela no meu canal, live sobre ela no meu canal, se eu não me engano. Então, quem quiser dar uma olhada lá. Temos uma empresa nova aí que entrou meio que na surdina no nosso mercado. Também já falei do JHSF, que está vendendo aí participações em outros business, que não o de construção civil. Então, vendeu em shopping, vendeu acho que restaurante ou hotel, não lembro agora. Estão lá, né, vendendo alguns ativos. Que mais? É compra! Inepar, faz tempo que eu não ouvia falar dessa. Mais recompra, mais recompra. E foi uma semana bem tranquila, né? Não lembro de uma semana tão tranquila como essa. O que teve foi dividendos e relação de troca. Provavelmente a Areias vai pagar dividendos e aí vai mudar a relação de troca, né? Eu nem tinha visto isso aqui, acabou de sair. Ó. Enquanto eu tô gravando, foi de última hora. Vamos ver se é isso mesmo. Blá, blá, um termo de acordo, dividendos. Então a Areias vai distribuir aí um dividendinho normal dela, 60 milhões. Em linha aí. Vamos ver aqui a Arezo. Só que, como ela distribui dividendos, tem que ajustar a relação de troca para a distribuição de dividendos. Né? Então, isso aí também é de praxe. Cadê? Vamos ver lá quanto que ela está distribuindo. Proventos, né? 60 milhões aí tá em linha com o histórico da empresa, né? Que vai pagando trimestralmente. Algo ordinário, não tem nada de extraordinário nisso aqui. A única coisa é que, como já está fechado o contrato de união, né? Como eles distribuíram dividendo, muda um pouquinho a relação de troca. Aqui eles devem ter a relação de troca nova, né? Provavelmente essa daqui. E essa já tem data para terminar, né? Que é 1º de agosto, já negocia a nova empresa Asas 2154. Muito bem. A partir de 1º de agosto, já falta menos de um mês, já tá tudo certo já. Então é isso, pessoal. Semaninha de boa, hein? Vou fazer um videozinho curto para vocês aí não pesar muito aí para vocês. Mas vocês viram nada demais. E a maior parte, né, do que a gente... do que ainda tinha para ser comentado essa semana, meio que a gente já tinha falado, né? Então, né, Sabesp, a gente já tinha falado semana passada, né? Nada de novo, basicamente, tentando lembrar o que americanos a gente falou um pouquinho, também nada de novidade. Enalta, por enquanto, ainda não é importante, aquele negócio da FPSO. Ou seja, né, Neogrid, a gente falou também, um caso que a gente já viu várias vezes. Nada demais, né? Aproveitem essa semaninha de boa. Logo mais começaremos com resultados e, enfim, o mercado deve voltar a um período mais agitado. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!